Muitas pessoas disseram que Trump, 47 anos, é a última esperança em tudo isso. Acabei de ver algo. Uau, não faça isso. Eu ouvi as palavras, pois ali. A outra. Outro. Sinto isso no meu espírito, então orem por mim enquanto faço. A outro, o que é? Bem, não é o anticristo, graças a Deus, mas eu vejo outra coisa, outro global. Outro disruptor global da agenda do anticristo que o Senhor traria para nós. E eu acredito que isso pode estar bem na nossa porta. Um agente de mudança. Esse agente de mudança pode surgir, nós poderíamos começar a ver os efeitos disso em 26. Cara, isso é interessante. Eu começo a orar e começo a ver coisas. Creio que o Espírito do Senhor diz: trarei outro quando o meu povo se levantar e trouxer coisas. Uau, assim como houve Moisés, depois veio Josué. Por que Josué veio? Ele veio porque a palavra do Senhor me disse para concluir o que foi iniciado. Às vezes você só conhece e profetiza em parte, mas passa a enxergar essas coisas. E eu vejo isso chegando, vejo outro agente de mudança vindo, e acredito que vai ser logo em seguida. De uma massa. Agora, alguns dos sinais desses eventos de gatilho em massa vão ser essa identidade digital. Nossa luta econômica. Acredito que também vamos ver nesse processo apagões. Vamos ver tudo isso e as mudanças dessas coisas. Toda essa narrativa aqui vai chegar ao fim. Vamos ver isso, mas vai ser trocado por outra coisa. E todas essas coisas estão acontecendo, mas isso é muito interessante para mim. Estou olhando para isso, estou vendo um líder não convencional, uma voz não convencional que vai se levantar na esteira disso. Agora, isso ainda se baseia em o que a igreja começa a fazer. E enquanto eu estava entrando em algumas dessas coisas, eu tinha essa preocupação com o rumo que a sociedade está tomando e com a forma como as coisas estão funcionando. Eu também comecei a ser atraído pelos clamores por avivamento, os clamores por avivamento. Nas igrejas subterrâneas na China, nas igrejas subterrâneas em outras nações, na igreja subterrânea em muitos lugares. E Deus me livre que tenhamos que ter uma igreja subterrânea nos Estados Unidos. Mas eu vejo que neste próximo ano, como já falamos tantas vezes, como já conversamos, não sei se tem uma borracha por aqui, Ânia, como já falamos muitas vezes. Mas a igreja subterrânea, com o que está acontecendo ao redor do mundo, é essa narrativa de Deus levantando o seu remanescente. O seu remanescente começará a... Ei, obrigado, muito obrigado, valeu. O que vejo na questão subterrânea é o Senhor abrindo um caminho em meio a uma era presente e maligna. E toda essa questão sobre reformadores vai gerar poder de sustentação.
Agora, ouça isso também. Ok, uma coisa que vejo que está chegando, que vai ser de tirar o fôlego, é o setor imobiliário. E isso vai realmente ser um abalo massivo, eu acredito, neste próximo ano. Mas, novamente, deixe-me falar sobre isso. Vou ver se consigo simplesmente ir por aqui. Só tirar um pouco disso do caminho, a gente consegue fazer isso. Este Vale da Decisão vai estar cheio de questões econômicas, vai estar cheio de ideologias religiosas, vai estar cheio de conversas sobre energia elétrica. Energia elétrica. Claro, a tecnologia vai dar um salto enorme neste próximo ano. E todas essas coisas. Mas ainda assim, essa igreja remanescente, o corpo de Cristo e as orações das avós que oram e de muitos outros. E o surgimento da Igreja Vermelha vai começar a falar sobre essas coisas. E eu vejo a gente nesse vale da decisão, onde o que faremos com a nação, o que faremos com as nações. E eu vejo uma virada para o bem com a superpotência do martelo e da foice, que na verdade pode ter um bom resultado com os Estados Unidos. Eu vejo algumas dessas coisas acontecendo de novo. Eu também vi isso e vou compartilhar algumas dessas coisas. E você diz, você viu? Sim, eu vi. Orei sobre isso e acho que haverá outra tentativa, talvez até sucesso, onde uma vida é extinta de uma voz e influência importante. Isso é o que já dissemos várias vezes e vai ser usado para a narrativa errada. Para impulsionar o lado errado das coisas. Agora vamos ver níveis sem precedentes de justiça e exposição. Ok, isso já aconteceu até certo ponto, mas acredito que agora o Senhor realmente fará isso. A pressão. Eu posso sentir isso sobre a administração atual. Para cumprir as promessas, para lutar contra esses poderes globais da elite. E eu vejo um populista que vai surgir de uma forma totalmente nova nesses próximos 3 anos. Onde eles vão dizer, não, nós não vamos aceitar isso, não vamos aceitar aquilo. E os Estados Unidos vão se posicionar da maneira que o Senhor os ungiu para se posicionar. Eu vou fazer isso, e essa é aquela declaração profética. Eu gosto de ilustrar isso através dessas coisas. Com tudo isso, com tudo o que estamos vendo, há um lado positivo. Economicamente, terra. Politicamente. Nova York, Canadá. Com os nossos céus, com tudo o que ocorre, com as revelações. Tudo o que o Senhor precisa é do nosso acordo. E eu vejo muitas coisas diferentes acontecendo com a nação do Dragão Vermelho. A mudança que está acontecendo lá, até mesmo economicamente, a mudança que está acontecendo na cultura, a mudança que está acontecendo na igreja, no governo e no mercado. O Senhor está abrindo um caminho para você, e eu sinto a vida de Deus, mesmo com tragédias durante os feriados.
Ok, mesmo com as coisas que eles tentariam trazer durante os feriados e para este próximo ano, as tragédias que eles gostariam de trazer na temporada de feriados, eu declaro vida. A vida do tipo de Deus, a vida Zoe do tipo de Deus, vida. Mais abundantemente, ele é um socorro bem presente na hora da dificuldade. Essas tragédias que querem acontecer estão sendo orquestradas por ideologias religiosas que foram introduzidas nesta nação. Que existem outros lugares como este e me escute. A grande questão que estamos enfrentando, mais do que qualquer outra coisa, é uma cortina de fumaça para uma agenda global perversa que quer trazer destruição, desafios e todas essas coisas. Mas a cortina de fumaça é sobre o que precisamos orar. Precisamos orar por isso. Um rasgo na cortina de fumaça. E está vindo essa grande pressão. Onde você vai conseguir ver a diferença entre o sagrado e o profano? O que Deus fará, o que Deus vai fazer com você? Preciso conversar com você. Alguns têm enfrentado batalhas espirituais intensas. E o que quero dizer com isso? A batalha costuma ser emocional e mental. Este é o principal lugar. Estou escrevendo um livro sobre isso, que será lançado no início do primeiro trimestre. Isso vai te dar a capacidade de superar. O que estamos falando e a forma como costumávamos lidar e enfrentar as coisas anos atrás é muito diferente de como é agora. Gostei do comentário. Lutamos a partir da vitória. Amém. Muita batalha espiritual e dizem, é bom ter você de volta ao vivo. Estou ao vivo quase todos os dias agora, tanto quanto consigo. Porque eu realmente acredito que o Senhor está dizendo que é hora de resistir às coisas malignas e nefastas. Você vê todas essas coisas horríveis e eu mostro muito para você neste programa tudo o que revelamos. O foco não é nisso, mas reconhecer o que acontece. Davi olhou para Deus, só lançou um olhar para Golias. Nós apenas lançamos um olhar para essas coisas, olhamos para elas para sabermos como orar, para sabermos como lutar. Você é a força que define. O Cristo em você, Cristo, o Senhor em você, a esperança da glória está te chamando para vencer. Vou resumir. É hora de se encorajar no Senhor, como Davi em Ziclag, reconhecendo essas coisas. É hora de se levantar em fé. Permito que você seja cheio de alegria, fé e descanso. E ser capaz de expulsar essa maldade. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muitos diriam, as portas do inferno não podem prevalecer contra a eclésia, a menos que a eclesia, termo grego para igreja, recue. Está escrito em Hebreus 10, se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque você está cedendo terreno e território para os poderes das trevas, Por isso você precisa fazer isso. Não sei como explicar diferente, mas é como ficar calado e pensar. Ok, são regras de prisão, então vamos lutar nessas regras. Enfrentar as trevas. Deus te chama pelo bem dos seus filhos, da sua família e de quem está diante de você. Para se levantar em meio a uma era presente de maldade, nem que seja apenas em oração e alegria, porque a alegria repele toda essa besteira. E há coisas que eles estão fazendo na sociedade, há coisas que eles estão fazendo através da tecnologia, há coisas que... E muitos desses elites perversos são os que mencionamos neste programa, que estão por toda parte e trazendo coisas para a atmosfera. Eles estão tentando poluir, estão fazendo coisas que realmente começam até a atrapalhar o seu processo. Mas eu estou te dizendo, você precisa se apoiar com poder, ter fé, orar e ver a bondade do Senhor começar a reinar na terra dos vivos. Por meio de você, do crente e de você.
Quanto mais você se levanta, mais empurra isso para trás. Eu não me importo se Klaus e toda a sua turma de pessoas perversas se levantarem e fizerem o que vão fazer. Você sabia que eles iam para Drisset? Você sabia de todas essas coisas. 2030 está chegando, vai chegar? Ha! Você vê todas essas pessoas, Gates e outros caras. Ele fica tipo, eu conhecia Epstein, mas eu não, sabe? Eu só meio que, sabe? Mas ele já se foi agora. Isso importa? Você vê todas essas pessoas, não sei se percebeu, mas pessoas como Swalwell querem ser governador da Califórnia. Você lembra? Ele é o da espiã que dormiu com ele? E então você reconhece todas essas coisas quando olha para toda a besteira que está acontecendo. Nós temos que continuar orando, continuamos buscando. Ouça, não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Deus vai abrir um caminho para você em meio a tudo isso. E eu não me importo com o que tenha que acontecer. Me escuta, eu não me importo com o que tenha que acontecer. Se eles disserem, vamos controlar a sociedade com uma moeda digital, agora você está sob nosso controle. Você fará isso, receberá pontuação de crédito social e benefícios. Mas o que quero dizer é, não importa. Porque mesmo no final das contas, quando Jesus precisou pagar impostos com Pedro, Pedro lançou uma rede, pegou um peixe e tirou uma moeda da boca do peixe. Deus pode prover para o seu povo da mesma forma que fez com o maná no deserto, da mesma forma que ele agiu. No meio da escuridão, havia luz em Gósen. Tudo isso pode ser muito difícil e desafiador. Mas está escrito em Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque a tua luz chegou e diz, os gentios, o mundo incrédulo, virão para a tua luz. Por quê? Porque Deus é o grande provedor no meio de tudo isso. Não importa o quão ruim fique, isso não muda a aliança que Deus fez com você através de Cristo Jesus, o Senhor. Mas é nossa responsabilidade e sua responsabilidade não recuar, mas avançar e não ter medo de todos esses malvados, lagartos, tiranos, pervertidos, mafiosos, malucos que estão no mundo agora. Avançamos em fé dizendo, maior é aquele em mim do que o que está no mundo. Uma das grandes coisas que eu vejo é a tecnologia. Exposição. Ouvi as palavras, quem se levantará a seguir? Hoje cedo, enquanto orava, ouvi isso. Às vezes vejo algo, começo a orar e pergunto, Senhor, o que está me mostrando? O que o Senhor está tentando me dizer? Estou ouvindo corretamente? Mas essa exposição tecnológica faz parte do que vai acontecer, então eu acredito que vai haver um abalo nesse setor. E o Senhor vai ver muitos dos personagens principais e vão surgir coisas sobre eles que eles vão ter que explicar. E isso vai ser trazido à tona para o público, e nem necessariamente no Congresso ou no nível federal. Isso vai ser algo público. Não. Na narrativa da opinião pública. É aí que isso vai aparecer agora. A grande questão pela qual todos nós estamos orando, que está sendo pressionada e que estamos acompanhando, é toda essa narrativa das eleições de meio de mandato, certo? E eu vejo como fogo ao redor desse cenário, é como se houvesse um fogo querendo ir romper sobre esse cenário aqui das eleições de meio de mandato. E à medida que vai se aproximando cada vez mais, eu vejo algumas das principais cartas e suas armas dos enganadores sendo tiradas. Você pergunta, o que isso significa? Vou explicar o que acho que vai acontecer. Enquanto oro e sinto isso, também passo por isso. Acredito nisso. Há algumas coisas que vão acontecer. Vou apenas escrever isso com outra cor para enfatizar. Eu acredito que vai haver ilegais que eles estão permitindo registrar. Vai mudar. Ok. O que quero dizer com isso? Sabia que eles nem precisam votar? Eles nem precisam votar, eles podem simplesmente se registrar e depois eles preenchem isso com o que quiserem.
Isso é uma coisa. E a outra coisa é que, se começarmos a ver o cenário de votação, os mecanismos estão de cabeça para baixo. Como disseram da Suíça e, claro, da Venezuela, isso começa a balançar e mudar. Poderíamos ver uma vitória massiva e várias vitórias nas eleições de meio de mandato, mas essa será uma das grandes batalhas que veremos. Ok, as duas coisas que são realmente sérias são essa narrativa aqui dos ilegais e a narrativa dos mecanismos pelos quais eles escolhem vencer. Certo? É assim que as coisas aconteceram e a minha suspeita, enquanto oro sobre isso, é que isso novamente foi usado até nas últimas semanas com os cenários que vimos agora. Uma das grandes coisas que também vamos ter que reconhecer daqui para frente é que vai haver essa narrativa do estado profundo, trazida mais à luz e vai ser. Eles não vão apenas protestar, eles vão surtar porque vai ter tanta coisa sendo revelada sobre isso. E parte disso e isso é louco, mas muito disso tem a ver com essa exposição tecnológica e a revolução que vai acontecer aqui. Algumas dessas coisas vão virar a cabeça deles, coisas que eles achavam que fariam parte da agenda deles para vencer. Eu vejo parte disso sendo usada até mesmo pelo Senhor, como a espada de Golias contra o inimigo. Em outras palavras, aquilo que era para trazer dano, maldade e apreensão vai provocar uma mudança na narrativa. E como a espada de Golias. A própria coisa que eles estão usando para fazer toda essa atividade nefasta pode, na verdade, expor a agenda deles e trazê-la à luz. E a própria coisa que eles criaram vai expor as narrativas do estado profundo. E eu vejo isso acontecendo pelo menos por um período e um segmento de tempo enquanto estamos acompanhando esse processo. Então, eu vejo esse cenário e isso é algo pelo qual estou orando para os próximos momentos. E é como um movimento neo. E eu acredito que isso vai ganhar força em 2026. E se orarmos, acredito que isso pode ser usado para o bem. Mas eu vejo um homem de pé e é como uma continuação. Eu não entendo completamente tudo o que estou vendo aqui, mas é como uma continuação dessa imagem. Agora, será que pode ser o Vance ou pessoas como ele? Pode ser, mas eu só estou olhando para essa imagem e vejo um pouco disso. Precisamos orar especialmente por reformas, caso não vejamos essas mudanças acontecerem. Ou isso vai dar muito errado mesmo. E você fala em reforma. O que isso significa com uma palavra de 3 letras? Você sabe que rima com isso, rima com aquilo, rima com todas essas coisas, esse tipo de coisa, e ainda tem mais a ser dito sobre isso. E além disso, o Fórum Econômico Mundial está longe de terminar com suas decisões nefastas e o que eles estão projetando para 2030, mas eu vejo o corpo de Cristo e aqueles de nós que estão de pé. Eu vejo algo muito forte nisso, né? Onde vamos começar a ver uma mudança na narrativa. E o Senhor está dizendo que vai realizar tudo isso. Se orarmos, a grande coisa que estou vendo acima de tudo é se orarmos e continuarmos a orar e continuarmos firmes. Aqui Deus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e começa a agir com tudo isso. Eu vejo esse cenário enorme e hoje ouvi as palavras. Eu ouvi isso, de verdade. Eu comecei a orar e ouvi, cara, um botão de desligamento está chegando. E vai ser o corpo de Cristo que vai começar a se levantar em meio a um tempo presente e maligno. E esse botão de desligamento é algo que o Senhor quer usar para parar os planos malignos das trevas. E nós começamos a cancelar o que eles querem trazer à tona.
Muitas pessoas se concentram em Senhor Jesus, nos tire daqui, e eu também acredito nisso. Mas eu tenho que te dizer, esse cenário é que o Senhor não quer ver as pessoas perecendo. Ele não quer que essas coisas aconteçam, não enquanto estivermos aqui. Então eu vejo esse cenário onde ele quer trazer esse tipo de botão de desligar, onde ele para parte dessa agenda maligna. E começamos a ver uma grande mudança. Mas o mais importante é que você vai ver uma reforma e um clamor sobre as plataformas de videogame. Cara, estou te falando, as plataformas de videogame serão expostas e os pais vão fazer um grande clamor. Você verá uma reforma na inteligência artificial acontecendo em breve. Isso vai começar a provocar uma grande agitação e dificuldade para algumas dessas narrativas. Que o Senhor abra um caminho em meio a tudo isso, traga luz à escuridão e nos conduza neste tempo de maldade e narrativa dos eleitores. Nós oramos agora para que isso continue vindo à tona, para que vejamos exatamente o que foi revelado, da forma como eles agiram e tudo isso. E eu começo a Começar a concordar com a Tua palavra, Senhor, sobre o que está acontecendo na cultura agora, que a Tua palavra prevaleça sobre as narrativas de votação. Sobre tudo isso, traga à tona, mas é preciso reformar as agências de 3 letras ou estaremos em situação muito difícil. E tem muita coisa pela qual tenho orado pelo presidente, tem muita coisa pela qual tenho orado pela nação. E estou observando algumas dessas coisas que são realmente desafiadoras. E ainda assim, o Senhor está dizendo, não concorde com isso, não concorde com as trevas, concorde com a minha vontade. O reino na terra, Ney, assim como é no céu, precisamos orar e concordar com a vontade de Deus. Por isso, o Senhor, mesmo nas dificuldades e desafios, abrirá um caminho para você. Em uma era presente e maligna, quando os filhos de Israel chegaram à beira do Mar Vermelho, não parecia um momento de vitória. Não parecia que as coisas iam melhorar para eles. Mas quando eles avançaram e Moisés trouxe a palavra do Senhor, o mar se abriu, e eles caminharam em terra seca, e o mar fechou-se sobre seus inimigos atrás deles. E é isso que o Senhor está dizendo para o vale de 26 e o portão de 28. Ele quer promover um avanço total, levando você a perceber, uau, nunca teríamos conseguido sem Deus Todo-Poderoso, sem mecanismos ou sabedoria humana. Nada disso vai funcionar, nada disso vai operar apenas com a simples força do braço humano. E o Senhor está dizendo, se você confiar em mim, se realmente colocar sua confiança em mim e concordar com a minha vontade. Na terra e no céu, abrirei um caminho onde não parece haver nenhum. E a virada da maré com a Venezuela, a Ucrânia e até com a revolta do Reino Unido, haverá reação contra isso e também com o Canadá, que começa a se opor às agendas globais perversas e sem sentido dessas pessoas malignas. Veremos a bondade do Senhor se manifestar novamente na terra dos vivos. O Senhor gosta de estar em minoria e enfrentar probabilidades impossíveis para mostrar sua força. Reconhecemos, não foi por nossa força ou bondade, mas pela bondade do Senhor, na terra dos viventes que Ele prepara para você e seus filhos. Ele não quer que ninguém pereça, ele não deseja que a destruição e o mal prevaleçam na terra. Ele está te chamando para mais alto. Esta é uma das palavras que Deus me deu. Uma das palavras que Deus me deu é, Ele me chamou para mais alto, Ele me chamou para mais alto, agora. Uma das coisas que precisamos reconhecer é que, mesmo com essa narrativa de inteligência artificial, há um motivo pelo qual a China está acelerando nesse espaço. Eles estão avançando rápido e já lançaram uma versão gratuita do ChatGPT. Estamos vendo todas essas coisas que eles fizeram e é absolutamente fora do comum algumas das coisas que eles estão trazendo à tona. No meio de tudo isso, estou te dizendo, o Senhor está dizendo. Eu vou frustrar a sabedoria dos sábios, vou frustrar as narrativas dos planejadores e conspiradores dessa narrativa de dominação mundial. E ele vai abrir um caminho onde parece não haver caminho. Ele vai fazer as coisas avançarem. E Deus está fazendo isso agora mesmo. Na verdade, enquanto vemos o mercado econômico e o mercado imobiliário mudarem, balançarem e entrarem em dificuldades que não víamos há uma geração, isso começa a se manifestar. No cenário atual, ouço o Senhor dizer, vou criar formas criativas de provisão. Eu estou criando maneiras criativas para você atravessar esse momento presente de abalo e maldade.
Vou te fazer passar por isso e te levar adiante, surpreendendo a todos com o que vou trazer. Novamente, ele não terminou. Ouvi o Senhor dizer isso com muita força. Ele vai terminar o que começou? Ele vai terminar o que começou com muitos ou com poucos? Ele vai terminar o que começou e vai começar a trazer força para você. E por isso eu tenho essa palavra para você hoje. O Senhor Deus, como diz o Salmo 84, é o seu sol e o seu escudo. O Senhor concede favor e honra. Foi isso que eu vi há 1 ano e meio. Que passaríamos por esse tempo de instabilidade redentora, certo? Passaríamos por isso, haveria um abalo. Nós sabemos disso, sabemos que Hebreus capítulo 12 diz: tudo o que pode ser abalado será abalado, e os justos permanecerão. Você sabe, quando as nações são abaladas, economias, revoluções, guerras, agitação, a sociedade trocando suas normas e valores por algo perverso. Você vê todas essas coisas acontecendo. Aqui está o que não abala a palavra De Deus. Você precisa escrever isso melhor do que isso. A palavra de Deus não será abalada. A palavra de Deus é eterna e firme nos céus, conforme Salmo 119. Perdurando além do tempo, de revoluções, mudanças e tudo isso. Mas quando entrarmos nisso, vamos ver essa enxurrada dessas coisas começando a surgir. E claro, eu vi isso como 24, 25, 26, 27, indo até 2028. E eu acredito que estamos prestes a passar por uma jornada muito turbulenta, indo até aqui e além disso. Eu acredito que vai ser uma época muito assim, essa história, né? Tá um tempo selvagem, sabe? Vai ter fogo, vai ter dificuldade. Mas parte disso é quando você vê a inteligência artificial e a bolha que está estourando e a mudança que aconteceu ali, está vindo uma grande agitação. Eu não sei se você sabe disso, mas a China acabou de lançar uma versão gratuita do ChatGPT, que está muito além do que temos aqui e é de graça. E eles estão fazendo isso basicamente para trazer uma instabilidade para os Estados Unidos da América e para a inteligência artificial. Eles estão fazendo isso para basicamente mostrar várias coisas. Isso destaca que se eles conseguem fazer isso, ainda oferecem uma versão gratuita. Não recomendo que você pegue isso. Dizem que é melhor que o ChatGPT, mas ao fazerem isso, é isso que querem dizer. E o que isso realmente faz é levantar o véu e mostrar que não precisamos de data centers. Sabe, alguém fez um levantamento sobre os data centers que eles estão construindo por toda parte. Só conseguimos encontrá-los porque são muito escondidos e difíceis de localizar devido à proteção dos data centers. E tudo isso é assim, eles tiveram que procurar geradores que são necessários para construir essas coisas. Então, o que eles fizeram foi procurar os geradores que estão sendo instalados nesses lugares com permissão e tudo mais. Ao analisarem, descobriram que há cerca de 1.300 desses estão construindo cerca de 1.300 centros de dados nos Estados Unidos da América, estruturas enormes que ocupam propriedades e terras. E é interessante que você reconheça que isso não é totalmente necessário para o que está acontecendo agora, mas isso está avançando. Vamos ficar de olho nisso porque eu acredito que algo nefasto vai acabar surgindo disso. E nós conhecemos isso como o sistema do anticristo e tudo mais. Mas dito isso, o Espírito do Senhor está trazendo força agora mesmo. E o que eu sinto é que Deus vai concluir isso. O que ele começou... E o que ele começou? Ele começou a ajustar o tamanho, ele começou a narrativa de exposição, ele começou a trazer essas coisas à tona. Então, ao ver pessoas em altos cargos surtando e dizendo, não obedeça, mude a narrativa, se oponha, levante-se, faça isso. O que eles estão realmente mostrando é que estão muito, mas muito pressionados, porque sabem que a vez deles está chegando.
Eles estão sendo expostos à luz e o Espírito do Senhor está nos dizendo: é hora de orar, é hora de interceder, é hora de resistir a isso. Outra coisa que precisamos observar em toda essa narrativa é a narrativa dos bots. E você pergunta, o que você quer dizer com bots? Estou falando sobre o online. Comentários, muito do que você vê online. Ou quando as pessoas entram e agem como desviantes e começam a brigar com você. É inteligência artificial ou é uma fazenda de comentários ou de dados? Isso é algo sobre o qual já falamos há um tempo e que realmente decolou em 2020. Eles utilizam fazendas de dados e bots de comentários online para isso, fazendas de dados de inteligência artificial ou fazendas de comentários, como ele mencionou. Estamos lutando contra isso e tudo serve para nos desanimar e fazer recuar. Aqui está a verdade sobre isso. A verdade é que há muito mais de nós do que deles. Quero dizer isso para você. Jesus está abrindo um caminho e mesmo enquanto eu entro nas Escrituras, grite, pago totalmente hoje, grite, pago totalmente, porque o Senhor quer te libertar do confinamento e da prisão. E eu tenho um grande encorajamento no meu coração. Tenho orado sobre isso, observado, e o Senhor está dizendo: não fique olhando para a escuridão. Sim, vamos relatar e falar sobre isso, mas mantenha-se acima e permaneça com o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Você precisa continuar a se levantar e brilhar com o Espírito de Deus. Vocês estão comentando pago na íntegra, isso é muito bom. Eu quero apenas confessar isso, liberar isso sobre a sua vida, liberar isso sobre esta nação, pois acredito que, se continuarmos firmes, veremos um milagre e a bondade do Senhor na terra dos vivos. Deixe-me ir para Isaías 61, e isso é sobre a sua vida, e isso é importante. Eu quero que você ouça isso, ok? Isso é importante. Isaías 61, 1. Veja comigo, está escrito em Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu. Agora, isso está falando sobre Jesus, é uma declaração profética sobre Jesus e a vinda dele. Em Cristo Jesus, caminhamos no mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Jesus, dentre os mortos, habita em nós e vivificará o nosso corpo mortal. Quando você observa isso, está falando do corpo de Cristo e do propósito para o qual ele te ungiu: pregar boas novas aos pobres. Ele te enviou para curar corações quebrantados, proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão aos presos. Verso 2, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram agora. É interessante e não vou apenas pular para lá, mas em Lucas 4, quando Jesus cita isso, na presença de todo o povo, ele está lá e começa a liberar essa mesma palavra. E ele diz para liberar o ano aceitável do Senhor, e ele para e não termina a frase quando está lendo isso. Em Lucas 4,18, ele fala sobre o dia do Senhor, mas não menciona esse ponto. Porque ele começa a descrever o ano do favor do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus veio e nós estamos na era da graça, estamos na era da igreja, estamos no tempo da fé e do favor. Cara, eu adoro os comentários, pessoal. Comentários muito bons. Vamos para o versículo 3, para consolar os que choram em Sião, para lhes dar beleza em vez de cinzas. Declaro sobre sua vida agora, beleza em vez de cinzas, beleza para o que foi destruído. A beleza é trocada, o óleo de alegria em vez de pranto. Eu gosto disso. A veste de louvor em vez do espírito de peso, a veste de louvor para o espírito de peso. Tenho usado a veste de louvor ultimamente. Essas manhãs, porque eu me levanto e olho para algumas coisas, eu penso: cara, isso é deprimente, Jesus, isso é deprimente. E é como se o Senhor dissesse. Por isso pedi que falasse sobre isso e enfrentasse a depressão. Mas veja, a veste de louvor. Como você se livra dessas coisas? Você começa a adorar, começa a louvar, começa a elevar o seu louvor ao Senhor. Para que sejam chamados de carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para que ele seja glorificado. Versículo 4. E eles reconstruirão as antigas ruínas, os velhos escombros, levantarão as antigas desolações, restaurarão as cidades arruinadas e as desolações de muitas gerações. É sempre a vontade de Deus trazer redenção. A vontade de Deus é nossa redenção. Devemos curar, restaurar e reparar antigas brechas. Isso é poderoso. Aqui você entende plenamente os carvalhos de justiça para exibir seu esplendor. Vamos agora ao versículo 5.
Estranhos ficarão de pé e alimentarão os seus rebanhos e seus filhos, e os estrangeiros serão seus lavradores e seus vinheteiros. Versículo 6. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e servos do seu Deus. Gosto disso, veja só. Continua dizendo: vocês comerão as riquezas dos gentios, e na glória deles vocês se gloriarão. É aqui que a riqueza dos ímpios está reservada para os justos. É aqui que os tesouros escondidos em lugares secretos estão guardados para você. Deus vai entregá-los a você. Segundo Isaías 45:3, as riquezas escondidas dos lugares secretos são dos justos. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que estão em concordância com sua palavra, certo? E segue dizendo coisas incríveis. Versículo 7. Em vez da sua vergonha, você terá dupla honra. Alguém diga dupla, grite dupla. É como dizem, dobro pelo problema, triplo pela provação, quádruplo pela dificuldade, não é? Mas você reconhece isso. Em vez da sua vergonha, você terá dupla honra. Eu declaro dupla honra sobre você agora mesmo. Dupla honra, dupla honra. Em vez de confusão, eles se alegrarão na sua porção. Eu declaro isso sobre você, nada de confusão, mas sim alegria em uma porção dupla, paga e completa. Louvado seja Deus, eu amo isso. Portanto, em sua terra, eles possuirão o dobro. Eu declaro, essa é a sua terra. Favor em dobro. Em nome de Jesus, a alegria eterna será sua. Eu amo isso. Deixe-me te dar outra passagem bíblica. Eu quero contar essa história. Quero te mostrar algo aqui. Outra passagem. Vamos para Isaías 41:10. Gosto muito dessa passagem. Você está pronto? Prepare-se, Isaías 41, versículo 10. Isso é forte, diz assim: Não temas, pois eu estou com você. Não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer. Sim, eu vou te ajudar. Eu vou te sustentar com a minha mão direita justa. Eu gosto muito disso, muito mesmo. Ixi, vai, cava, cava. Vamos ver. Isso, na verdade, é um termo militar que o Senhor está dizendo. Ele não está apenas ali observando. Ele está com você em uma capacidade militar para te defender, para lutar ao seu lado, para se opor à opressão daqueles que lutariam contra você. E o Senhor está dizendo que Ele vai se levantar com você e lutar suas batalhas em seu nome e por você. Precisamos focar nisso porque é o que ativa a sua fé. Olhar para isso ativa. Agora, no versículo 11, todos que se voltaram contra você ficarão envergonhados e humilhados, serão como nada. Lembro que enfrentava uma batalha quando o Senhor me disse, declare isso. Declare que sua luta será insignificante e seus adversários perecerão. Verso 12, você os buscará e não os achará. Aqueles que lutam contra você serão como nada, inexistentes. Verso 13. Pois eu, o Senhor seu Deus, sustentarei a sua mão direita, dizendo a você, não tema, eu o ajudarei. Sabe, isso é uma boa notícia, eu preciso olhar diretamente para você, isso é uma boa notícia. É isso que estamos vendo hoje, é isso que está acontecendo no mundo. O Senhor diz, não tema, não recue, nem olhe para a cultura ou para essas coisas perversas que acontecem. Deus está com você. Alguém disse que teve um sonho onde eu os chamei profeticamente. Poxa, isso é poderoso? Isso significa que o Senhor está falando com você, irmão. O Senhor está falando com você. Esse é um comentário ao qual estou apenas respondendo. Eu oro por esse cenário de torção aí. Tala e muletas. Eu declaro vida sobre você em nome de Jesus. Quem está aqui, apenas grite. Pago totalmente. Sim, Deus está com você. Deus está com você. Tantos comentários encorajadores aqui. Boas pessoas, Deus está com vocês. O Senhor está com vocês. Quero dizer isso sobre sua vida, não importa o que aconteça. Mesmo entrando nesta temporada de feriados e tendo um bom dia de ação de graças, teremos uma transmissão especial para você amanhã, que vai gostar. Só quero dizer para você, não desanime e não recue, porque Deus vai terminar o que começou, Ele vai te levar até o fim. Obrigado. O pessoal está comentando que adora quando eu entro ao vivo. Vocês gostam quando eu estou ao vivo? Tipo, isso é bom? Vocês gostam quando estamos aqui juntos? Porque eu acredito que o Senhor quer te encorajar, Ele quer te fazer avançar, Ele quer quebrar o jugo do confinamento.
Chama os dons de Deus para a sua vida e aquilo para o qual o Senhor te marcou. Eu chamo isso para viver e ser fortalecido agora mesmo. Que a bondade do Senhor se manifeste nos seus dons e chamado, para que você cumpra seu propósito nesta era má. Somos chamados a nos levantar e brilhar. E a aliança de Deus não muda só porque o mundo fica louco ou sai dos trilhos. Não, Deus está te chamando para se levantar, brilhar e vencer no meio das trevas. Esse é o jeito de Deus agir. É por isso que estamos aqui, somos o corpo de Cristo. 1 João 4,17 diz, assim como Ele é, nós também somos neste mundo, e Ele está te tirando do meio deles. Ele está trazendo à tona uma habilidade para quebrar o jugo e romper o confinamento. Ele te chamou para executar vingança sobre as nações e punições sobre os povos. O Salmo 149 diz isso, e essa é a herança. Esse é o direito dos santos, que devemos cumprir a vontade de Deus na terra, assim como é no céu. É isso que ele faz com você, adoro isso. Comentários de pago em total. Só queria dizer algo. Posso falar do meu coração por um instante? Estamos transmitindo desde 2017, foi por volta de 2018. O Espírito do Senhor me orientou a fazer lives diárias. E temos feito isso. Temos transmitido, temos estado com você. E eu acredito que junto com nossas orações, com o que estamos fazendo, eu realmente acredito que podemos fazer a diferença. Eu oro por essa pessoa que está falando sobre o médico querer cortar e fazer a cirurgia. Eu declaro integridade para você, olhando seus comentários aqui. Mas o Senhor está dizendo tão claramente que se continuarmos firmes, as trevas não têm chance. Vou fazer uma declaração bem ousada agora. Todos esses líderes perversos, todos esses altos cargos, todas essas pessoas que estão tentando tomar a América, tomar as nações, destruir nossas crianças. Bem, tenho uma novidade para eles. Nós estamos aqui e no final nós vencemos. Não importa o que eles façam, não importa que tipo de tirania e agenda global eles imponham. Tudo, desde essa narrativa digital, até tentar criar cidades de 15 minutos para estressar todo mundo, até semear as nuvens, toda essa bagunça. Nós vamos derrotar vocês e vamos derrotar vocês pelo braço do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos superar completamente e vamos dizer, não, nós não vamos sair do lugar, vocês é que se movam, porque Deus está com vocês. Eu queria agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros. Parceiros, muito obrigado. Se você tem sido nosso parceiro desde o começo, nos primeiros dias, ou se você se tornou parte da nossa família de parceiros recentemente, quero agradecer a você por sua causa. Nós conseguimos realizar tantas coisas que nunca teríamos conseguido sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos por você e do fundo dos nossos corações queríamos dizer obrigado a você, oramos por você todos os dias e estamos ao seu lado. Cremos que Deus fará grandes coisas por meio desta família de parceiros em breve. Na verdade, eu tenho uma promessa do Espírito Santo sobre isso agora. Se quiser se juntar à nossa família de parceiros ou ainda estiver em dúvida pensando sobre isso, incentivo você a fazer isso hoje em josephs.com ou enviando doar para 719-259-0029. Sua parceria nos impulsiona a avançar com o Evangelho e cumprir a comissão do Pacto de Deus. Para impactar 1 bilhão de vidas, formando 1 milhão de reformadores de mente e visão clara, 1 milhão para atingir 1 bilhão. E sabemos que podemos fazer isso com a sua ajuda. Eu acredito que com a sua ajuda podemos impactar o mundo. E estamos ansiosos para entrar nisso com uma capacidade maior do que nunca. Eu só quero dizer obrigado e convidar você para a família acessando josephs.com hoje. As orações dos justos que se levantaram em 2020, as orações dos justos na América, a maneira como clamamos a Deus. Ouvi o Espírito do Senhor dizer, vou concluir o que comecei. Após passarmos por isso, Ele trará mais uma rodada. E vai ser avivamento, vai ser despertamento, vai ser todas essas coisas. Eu realmente acredito que estamos entrando no precipício de um grande despertamento. No momento em que eu disse sim para Jesus, foi o momento em que alcancei toda a vida, a piedade, a justiça e a plenitude. Tudo isso me pertence. Eu alcanço isso no momento em que digo, sim, Jesus, para você. Assim como você é salvo, você também é curado. Ele pagou por tudo.
Quando você faz uma exigência e uma demanda sobre a sua aliança e faz uma exigência e uma demanda sobre a palavra de Deus, é aí que a fé começa a surgir dentro de você e nada vai te parar. Nada, pois estou levantando um grupo de intercessores guerreiros equipados. Vejo mantos de intercessão sendo colocados. Pessoas que vão se levantar e começar a guerrear em suas casas, em suas salas de estar e começar a se posicionar contra principados e potestades. Vejo eles fazendo isso. O Senhor começará a te designar para orar, interceder e quebrar julgos sobre líderes e pessoas ao seu redor, para serem caçadores de fofoca. Eu declaro avanço, eu declaro avanço, eu declaro avanço nos seus corações, eu declaro avanço nas suas mentes, eu declaro avanço na sua casa, eu declaro avanço nos seus corpos, eu declaro avanço nos seus relacionamentos. Agora, pelo sangue de Jesus, pois é sua aliança, qualquer outra coisa é ilegal. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Mesmo em um dia ruim, você está ungido para ser o melhor. Deus te definiu como homem ou mulher por revelação. O Todo-Poderoso não depende de uma cultura confusa. Nós estamos indo de vermelho. No sangue de Jesus, Jesus é o Senhor.